Fala, nação bugrina, tudo certo? Tudo bem também por aqui. Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani, mais um episódio desse pré-jogo de Avaí e Guarani. O episódio de número 106 hoje. E de novo a gente começa agradecendo toda a participação de todo mundo nos últimos episódios, em todos os episódios na verdade, mas principalmente no último, né? Muito obrigado por toda a participação de vocês e queria convidar sempre vocês a participar aqui, ouvir a gente no pré-jogo, no pós-jogo, mas também lá no Instagram. Eu prometo a vocês que cada vez mais eu vou estar colocando alguns insights dentro do Instagram que tenho que reconhecer, não trabalho bem isso, né? Então nós vamos tentar ter intercambiar cada vez mais as informações também lá no Instagram. Então quem quiser seguir a gente também lá é mais um canal e lá também vai ter todas as informações, os links eventualmente para os vídeos que vai ter aqui no YouTube, tá certo? Sejam sempre bem-vindos. Sejam bem-vindos com os comentários, com as críticas, com as observações, e tem sido sempre muito legal, né? Nem sempre concordando, né? Mas isso para nós não importa. Sempre lembrando que o Arquibancada é a voz, é o canal para que a torcida do Guarani tenha voz, né? E que mais ainda, que possa falar tudo aquilo que quiser, né? Aqui nós temos o direito, sim, de falar aquilo que a gente acha, tá certo? Não vamos permitir aqui, sempre, nunca gostei na arquibancada quando tinha as patrulhinhas proibindo, olha, não fale isso, não comemore aquilo, não comemore agora, não. Aqui a gente faz o que bem entender, fala o que bem entender. Então a patrulha dos iludidos não vai colar, tá certo? Nós vamos dar opinião. Mais ainda, o meu principal objetivo não é ter razão, mas é trazer elementos para que as pessoas possam criar sua própria opinião, né? Eu vou tentar passar aquilo que eu acho que são fatos, alguns dados, e as pessoas tirem a própria opinião, acreditem naquilo que quiser. Uma coisa é certa, e acho que isso não deve restar dúvida: o Arquibancada Guarani, eu especificamente, os meninos, a gente torce demais por esse time. A gente quer demais que esse time tenha sucesso. Nunca nós vamos torcer em tempo algum para que esse time tenha qualquer tipo de insucesso, para que a gente tenha razão. Eu prefiro não ter razão. Tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho da situação do Guarani, do próximo jogo e das chances do Guarani no campeonato, na nossa opinião, né? Vou começar depois do último jogo e das entradas, das saídas, das contusões e tudo mais, dos comentários sobre quem vem da base, a importância da base e tudo mais, eu resolvi fazer uma revisão, um apanhado daquilo que nós temos, da fotografia que nós temos hoje do nosso elenco, para que cada um de vocês possa ter a opinião que quiser. Então, os nossos goleiros são hoje Gabriel Mesquita e Rafa Martins, são os principais. Nós temos dois garotos da base, o Lucas Cardoso e o Thiago Galice. O Thiago, inclusive, está jogando sub-20 e o Lucas está machucado, né? Laterais direitos, Diogo Matheus e o Ludic. O Ludic é também da base. Laterais esquerdos, Bidu e Eliel. Bidu, nosso titular, Eliel reserva, os dois provenientes da base. Zagueiros, Thales, Ronaldo Alves, Carlão, Titi, da base, Giancarlo, da base, mas sinceramente eu não sei exatamente o histórico dele, mas da base também. Bruno Bianconi, da base e também jogando sub-20. Volantes, Bruno Silva, Índio, Pedro Acorce, da base, Persson, que voltou no último jogo. Bem-vindo, Persson, muito boa estreia, muito bom retorno. Rodrigo Andrade e Tony. Meias, Regis e Andrigo, Caio Henrique, da base, e o Emerson, também da base. No ataque, nós temos 11 jogadores. Impressionante. Não dá para dizer, não temos opção. Tem muita opção.
e misturado experiência com base. Bruno Sávio, Pablo, que já tem boa experiência, mas é proveniente da base. Júlio César, Alanzinho, Matheus Souza da base, Renanzinho da base, Alan Leite da base, Maxwell, acabou de chegar e estrear, Júnior Todinho, estamos esperando o retorno e a estreia. Centroavantes, Lucão e Rafael Costa. Bom, esse é o time do Guarani. São 35 nomes. Desses 35 nomes, nós temos 12 que são provenientes da base. Desses 12, apenas 5 jogaram e apenas um é titular. Então, a base é importante na composição do nosso elenco? Um terço. Um terço do total do elenco é proveniente da nossa base, o que é muito bom. Mas apenas um em 11 é titular. É para pensar. A avaliação de vocês. Vamos falar um pouco das principais carências da equipe. Na minha opinião, nós temos uma carência no gol. Nenhum dos 4 goleiros, eu vou tirar os 2 meninos, mas nem Gabriel nem Rafael Martins dá para ser considerado como grandes goleiros. O grande guarda-metas que nós confiamos plenamente. Eu, pelo menos, não acho nenhum dos 2 grandes goleiros. E só para lembrar de vocês, para vocês, em 2009, quando nós subimos, não quero ser saudosista, mas em 2009, o nível de goleiro que a gente tinha era o Douglas. Isso não era um goleiro de seleção brasileira, mas não dá para comparar com o Gabriel Mesquita, por exemplo. Claro, no início do campeonato talvez a gente não soubesse disso, mas depois de 15 rodadas, 16 rodadas, já dá para comparar uma coisa com outra. Definitivamente não é. Diogo Matheus, na lateral direita, acho que estamos bem servidos. Nós não temos um reserva à altura, o Lúcio, que é um menino. Bidu e Eliel, acho que é razoável. Os zagueiros, nós temos 6 zagueiros. Eu acho que a gente consegue conduzir o campeonato. Nós tivemos uma sequência de machucados e suspensos muito grande, é verdade. Mas agora que cada um deles vem retornando, pegando o ritmo e tudo mais, acho que nós vamos ter pelo menos 4 a 5 zagueiros aí para que possa cumprir o resto do campeonato com razoável segurança. Volantes. Tem os primeiros volantes e o segundo volante. Primeiro volante, Bruno Silva e Indy Pedro Corsi. Eu não acho que nós temos nenhum grande. Pedro Corsi é um menino, eu, para ser sincero, não vi nem sendo testado de verdade. Acho que eu vi ele jogar um jogo. O Bruno Silva é muito lento para mim. Baixo, não serve como zagueiro. Ele não é o tipo do cara que marcador, pitbull, que fica marcando muito no meio de campo. Então nós não temos esse cara. O Índio tem mais saúde, mas também não é grande coisa. Tá certo? Segundo volante, nós temos o Persson, que está acabando de voltar, ainda fora de forma. Rodrigo Andrade, machucado. Tony, machucado até ontem. Não sei se agora vai estar à disposição. Vi ele treinando, mas não sei se está à disposição. Os meias, Regis machucado, Rodrigo voltando agora, está sem ritmo. Caio e Vermerson, então, se eu não me engano, jogando no sub-20, são meninos. Né? Os atacantes, sim, nós temos bastante opção. Bruno Sávio, titular. Pablo, boa opção para o Bruno Sávio. Júlio César retorna agora. Alanzinho, jogador, me parece, de segundo tempo. Né? Matheus Souza, muita chance, não correspondeu. Renanzinho, acho que mais ou menos na mesma linha. Alan Leite deve estar jogando sub-20, nunca foi testado. Maxwell, estreou no último jogo, não mostrou para que veio ainda, muito pouco. Júnior Todinho vai retornar, a gente já conhece. Pode ser um bom reforço. Centroavantes, Lucão jogou 2 jogos desde o início, ainda não conseguiu convencer. Rafael Costa está machucado e operou. Esse a revisão do nosso time, tá certo? E a participação da nossa base, da nossa equipe. Então, próximo capítulo, o próximo item que eu vou comentar, tem base em alguns comentários que eu recebi. Poxa, Wellington, você está sendo um pouco pessimista em relação às nossas chances de classificação. Primeiro, comecem pelo elenco. Esse elenco é um time de certeza de subida? Olha, minha opinião, é um elenco que tem peças de reposição em quase todas as posições. Nem todas as posições são reposições do mesmo nível. E algumas posições, como por exemplo o gol que eu exemplifiquei, nós não temos nenhum jogador que inspire grande confiança e, portanto,
que dá para confiar que são esses dois arqueiros que vão nos levar ao acesso à Série A, para começar a conversa, né? Mas esse time do Guarani, esse elenco, em 16 jogos, fez 26 pontos, com 7 vitórias, 5 empates, 26 gols pró, melhor ataque do campeonato, 22 gols contra, uma das piores defesas do campeonato, e é um ponto que nos preocupa. Ficou um jogo, é verdade, sem tomar gol no último. Jogamos com um time fraco. Saldo de mais 4, aproveitamento de 54. E não dá para reclamar da campanha até agora. Por quê? Tem uns e outros aí, pinguelinhas da cidade, que estão com metade disso. Então, com relação. E candidatos a cair. Candidatos a cair muito forte. Não tem nada a ver com isso. Nós vamos jogar contra o Avaí, que tem uma campanha muito parecida com a nossa, um ponto a mais. Aproveitamento de 56%. Um ataque pior, mas uma defesa muito melhor que a nossa, por enquanto. 7 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Então, é um time de veteranos, é um time de medalhões. Tem caras como Edilson na lateral direita, Betão na zaga, Bruno Silva, que veio do Botafogo, jogou no Botafogo, Cruzeiro no meio de campo, Valdívia, aquele menino Getúlio, que eu sempre acho um bom valor que eles têm. Então não é um time bobo, não é um jogo fácil, vamos jogar na casa deles, né? Para não cair, esse time precisa de 45 pontos. E isso está muito na mão, porque com um aproveitamento de 29% a gente esquece esse assunto, de agora até o fim do campeonato. Nós temos um aproveitamento de quase o dobro disso. Dificilmente nós vamos brigar lá embaixo. Não é time para brigar lá embaixo. Para subir nós precisamos de 61 pontos. Faltam 35 pontos, portanto nós precisamos de um aproveitamento de 53. E estamos fazendo 54, então dá. É possível, desde que façamos daqui para frente um aproveitamento igual fizemos daqui para trás. Então não tem dúvida que dá matematicamente, tá certo? Mas nós temos uma sequência muito difícil. Nós temos uma sequência muito difícil. O ideal seria terminarmos esse primeiro turno usando o raciocínio das minimetas com 33 pontos, 32 pontos. Por quê? Porque se a conta dos 61 pontos for correta, nós vamos precisar fazer no segundo turno, se tivermos 31 pontos, 30 pontos. 30 pontos para o segundo turno é um turno forte. É tão forte quanto foi o primeiro. Só para a gente ter uma ideia. Então, 30 pontos. E meu raciocínio é: nós temos nos próximos jogos Avaí fora, candidato. Goiás fora, candidato. Botafogo em casa, candidato. Ganhou antes da Pinguela. Não jogaram nada. Não jogaram bem contra a Pinguela. Mas nós também não jogamos grande coisa contra o Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas e a Pinguela estão aqui em termos de, eu diria, futebol apresentado, valores apresentados até então, pontos somados até então. Então, nós estamos falando de coisas muito parecidas. Eles ganharam de 2-0, assim como nós ganhamos de 2-0. Então é jogo parelho. É jogo, por enquanto, parelho. Eles já ganharam 4 seguidas agora, né? Vem numa recuperação. O segundo turno, sempre, sabidamente e obviamente, é mais disputado que o primeiro. Por quê? Porque muito time brigando para não cair, ou os outros times brigando para a classificação, para entrar no G4. Então, o segundo turno é muito mais disputado do que o primeiro, normalmente. Mais ainda, a reta final do campeonato vai ser, obviamente, tão complicada como está sendo essa final de turno para a gente. Então nós já temos que chegar, se quisermos subir, nós temos que estar próximo dos 61 pontos na reta final do campeonato. Porque nós vamos disputar o último jogo contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Não dá para falar assim, vai faltar só 3 pontos para jogar contra o Botafogo no Rio. Não tenho medo do Botafogo do Rio, não tenho medo do Botafogo aqui. Mas não dá para a gente contar com os 3 pontos lá. Neste momento, o Guarani não joga um bom futebol. Nos últimos jogos, não demonstrou um bom futebol.
É verdade, contra o Vasco jogou razoavelmente bem. Gostei do futebol apresentado. Mas não dá para dizer que nós estamos numa boa fase. Então, estar otimistas para os nossos 3 jogos, acho que se jogarmos um futebol já demonstrado nos primeiros 16, temos boas chances de fazer uma boa disputa. Mas não dá, pelos últimos jogos, terrível. Gente, o Vila Nova demonstrou aí, perdeu esse, né, em casa agora por 2-0, sem marcar um gol de novo. Esses caras, o Vila Nova que nós perdemos de 4, eles só marcaram 11 gols no campeonato inteiro. 4 na gente. Então foi uma derrota, não vamos olhar mais para trás. Tá bom, esquece o Vila Nova. Mas nós não fizemos uma boa partida contra o Vila Nova. E contra o Brasil de Pelotas, fizemos? Vencemos, é importante. Vamos esquecer o passado, tudo bem. Mas não dá para ficar acreditando em Papai Noel. Hoje nós vamos ter que mudar o futebol para tentar brigar de igual para igual com o Avaí. Não dá para ficar. Se jogar igual, nós vamos sofrer. Por último, nós temos vários desfalques acontecendo, de peças importantes, e alguns com possibilidade de perda, de saída do time dos titulares. Muita gente me pergunta no Instagram, ou mesmo por aqui pelos comentários, putz, será que Rodrigo Andrade está machucado mesmo? Diretoria, técnicos, equipe do Guarani. Sim, a torcida do Guarani, claro, está insegura em relação a algumas coisas. Então, se vocês têm notícias ou segurança de que esses jogadores não vão sair, tragam para a torcida, porque, óbvio, está claro que nós vamos depender do elenco, esse elenco que eu acabei de revisar aqui com vocês, para tentar uma subida. Se a gente perder algumas peças aqui, nós vamos ter que repor, e para repor a altura, a gente sabe que não é fácil. Não é todo dia que a gente acha um Regis aí, uma oportunidade como o Regis, para vir ao futebol e resolver. Pelo menos não tem sido fácil assim para a gente. Então, claro que os torcedores estão preocupados, desconfiados, inseguros, como disse. Então, não tem como. Tem cara que não sabe. Eu mesmo não sei. Acho que esses caras vão ficar, mas não sei. Não sei. Né? E se não ficar, nós temos peça de reposição, nós somos capazes de trazer alguém para repor a altura, o que alguns deles estão jogando? É uma pergunta. Né? Com todo o elenco que nós temos, em frente àquilo que nós estamos falando, eu escalaria um time que, primeiro, tentasse voltar a jogar um bom futebol. Ponto. Mas ainda, eu assisti um pedaço do último jogo do Avaí, e nós temos caras, é um time, eu diria, com uma média de idade avançada. Tem algumas peças que são macacos velhos, experientes, mas são uns baita de uns chinelos chupa salário danado. O tal do Edilson, ex-Pinguela, ex-Cruzeiro, atualmente também, né, na lateral direita do Avaí, é uma piada. Cara fora de forma, totalmente catimbeiro, enfim. Se eu tivesse um ponta de esquerda nato ali, eu jogava em cima dele, com personalidade, em cima do cara, que era ali a mina do ouro, ia ficar perdidinho. Foi o que eu vi no último jogo. Pode ser que coma a bola amanhã, seja o melhor jogador em campo, pode até ser, mas eu jogaria um cara para cima dele. E nós temos um ponta desse, incisivo, nós temos algumas, não é o Júlio César. Nada, vamos lá. Já critiquei o Júlio César, mas reconheço que é um cara importante para um esquema de jogo. A questão é como nós vamos jogar. Nós temos que não necessariamente propor o jogo, mas jogar um bom futebol. Jogar com toque de bola. Nós perdemos muito com a saída do Regis e Rodrigo Andrade do meio de campo, no que diz respeito a isso. Mas nós temos que estar com a defesa bem postada, defesa bem protegida, e do meio de campo para frente um time assanhado, um time que consiga tocar a bola e ter alguma criação e que eventualmente possa até explorar os contra-ataques. Então a minha sugestão de escalação não tem nada demais, mas ele é coerente com os comentários que eu fiz sobre o nosso elenco. Acho até que o Daniel Paulista não vai fazer as mudanças
que eu vou comentar aqui. Até porque eu não sei se é hora de mudança. Mas eu estou colocando aqui o time que eu acharia ideal e que eu gostaria de ver, pelo menos, realizando uma transição para que a gente chegue numa coisa parecida com essa ao longo das próximas rodadas com os desfalques que a gente tem. Né? Então vamos lá. Goleiro, eu não trocaria o Gabriel. Eu reconheço que ele está inseguro, reconheço que houve algumas falhas, mas no último jogo não tomou gol e ele não é pior que o Rafael Martins. Manteria o Gabriel Mesquita. E acho que ele vai manter também. Lateral direito, inegável, Diogo Matheus. A zaga, Thales e Ronaldo Alves. O Carlão eu achei que ia voltar no último jogo, acabou não voltando, veio o Ronaldo, não machucou, não tem amarelo. É Thales e Ronaldo. Lateral esquerda, sem inventar, Bidu. O volante, eu vou começar eu inventar a primeira peça aqui. Não, eu não acho o Índio um primor, mas acho fisicamente ele melhor que o Bruno Silva. Mais veloz, mais saúde, mais acordado, mais alto, melhor de cabeça. O que não é grande coisa, não é muito difícil ser melhor que isso no Bruno Silva. Então eu colocaria o Índio. Eu acho que ele é tudo isso que eu descrevi. Como segundo volante, para imitar, para tentar chegar perto daquilo que é o Rodrigo Andrade, o Persson é o cara que chega mais próximo. Só que eu acho que ele não tem condição de jogar os 90 minutos. Vi o Tony treinando, colocaria o Tony. Então, Índio como primeiro volante, Persson e Tony como segundo volante. Acho que não vai fazer nada disso. Ele vai fazer uma base com dois volantões, Bruno Silva e Índio. Acho que é isso que ele vai fazer. E o Andrigo na frente. Eu também deixaria o Andrigo na frente como substituição ao Regis, que não volta tão cedo. No ataque é outra questão. Bruno Sávio pela direita. Lucão, centroavante. É a minha sugestão. Eu manteria o Lucão, principalmente para ter mais uma referência e ver se ele emplaca. Né? E pela esquerda, com aquele intuito de ter um cara rápido, me parece que o Maxwell tem potencial para ser um cara rápido. Mais do que o Júlio César. Mais insinuante que o Júlio César. Então eu colocaria Maxwell, Bruno Sávio, Lucão no meio. Opções a isso. Do Persson, como eu já falei, o Tony. Do Maxwell, o Júlio César, se a gente quiser uma atuação um pouco mais defensiva, mais precavida. E no Lucão, o Júnior Todinho, que eu não sei nem se está bidado e nem se tem condição. Seriam algumas opções. Então, essa é a minha sugestão. Está longe de ser provavelmente a melhor ou aquela que o Daniel Paulista vai optar por. Porém, ela tem a assinatura de um cara que quer fazer esse time jogar bola com qualidade. Precisamos fazer uma grande partida. Voltando àquele pessimista, otimista, se a gente ganhar os últimos 9 pontos, não tem nada, vamos subir. 35 pontos, 26 mais 9, 35. A gente acaba o primeiro turno com 35. Nós precisamos de mais 26 no segundo turno. Eu diria para você que a gente está quase subido. Provável? Não acho muito provável. 7 pontos. 7 pontos é aquilo que eu acho que a gente precisaria para acabar com os chamados 33. Aproveitamento necessário nos últimos 3 jogos, 78%. Fácil de conseguir? Não fizemos isso até agora. Acho provável? Acho muito pouco provável a gente conseguir 7 pontos nos próximos 9. Possível? Sempre é. Possível sempre é, mas acho pouco provável. Né? Se a gente conseguir 5 pontos, 2 empates, uma vitória, não é nada mal, hein, gente? Nada mal. 26 mais 5, 31. 31 nós vamos precisar fazer aquele turno forte no segundo. 30 pontos. A partir se fizermos 5 pontos, que não é nada mal, ainda assim nós vamos ter um turno muito difícil no segundo. Nós acabamos com 31 e vamos ter que fazer mais 30 pontos no segundo turno, o que não é nada fácil. Portanto, aqueles que me chamaram de pessimista, vamos fazer conta. Façam conta comigo. Quantos pontos vocês apostam que o Guarani vai fazer entre o primeiro jogo de amanhã, Goiás e Botafogo em casa? Eu acho até, eu falei em 5 seria nada mal. 4 não é nada mal.
E com 4 a gente vai ter que fazer 31 pontos no segundo turno. Com tudo aquilo que eu falei, todos os ingredientes que eu falei. Reta final difícil, perdendo jogador, contundido e por transferência. Não estamos jogando um bom futebol. Então, gente, é óbvio que eu estou torcendo para que passe. É óbvio que eu estou torcendo para que suba. Mas nós temos que convir que não é uma missão fácil. Mas eu torço muito para estar errado. Porque se a gente fizer os 9 pontos, acabou. Acho que nós não vamos fazer. Então prepare-se. Vamos ter um pouco de paciência no jogo de amanhã. No jogo de amanhã, eu espero que a gente faça uma grande partida. Mesmo que tenha uma derrota, mas que a gente faça uma grande partida. Não pode ser aquela a várzea que foi nos 2 jogos nós tomamos de 4-1. Acho que temos um time sim para vencer. Acho que temos um time para trazer pontos, tanto de Florianópolis quanto de Goiânia. E acho que temos time para vencer se jogarmos direitinho contra o Botafogo. É isso que eu espero. Fácil não vai ser. Vamos torcer para que a gente tenha uma boa surpresa. Uma boa surpresa. Não vai ser nada fácil a gente conseguir todos esses pontos que a gente gostaria. Tá certo? Estou torcendo muito. Gente, continue com a gente. Se vocês gostarem, deem seus likes, participem, continuem participando. As opiniões, os comentários de vocês são sempre muito bem-vindos, tá bom? Grande abraço, muito boa noite. Até amanhã. Tchau.